Buenos días, alunos. ¿Todo bien com ustedes? Hoje na nossa aula nós faremos algumas atividades referente ao uso do presente e do indicativo, tá? Os verbos no presente. Então, vocês vão abrir na página 39 do livro de vocês. O número 7 é uma tabela, vocês não precisam fazer, tá? Vocês farão a número 8, que é para ordenar essa conversação, tá? Numerar de 1 a 4, tá? Qual seria a ordem correta para esse diálogo curtinho? Na questão de número 9, relacionar as perguntas com as suas respostas. Aqui desse lado a professora está perguntando e aqui provavelmente uma aluna, né, uma estudante chamada Alicia, está respondendo a essas perguntas, tá? A questão de número 10, vocês não precisam responder, tá? Aí vocês já vão abrir para a página 40, onde nós trabalharemos uma entrevista, tá? Sobre fazer um curso de espanhol na Espanha, tá? O tema é viagens de estudo. E aqui, nessa parte do livro, é importante frisar a respeito do uso dos pronomes pessoais tu e usted, tá? O vos, que é esse daqui, que tá vem do ladinho do tu, vocês não precisam se preocupar, porque como eu já falei outras vezes, não vou cobrar esse vos de vocês, porque é um regionalismo, tá? Agora, qual é a diferença entre o tu, que é a segunda pessoa do singular, e o usted, que é a terceira pessoa do singular? Um, ele é formal e o outro é informal, tá? Então, imagine, que vocês vão fazer um intercâmbio para a Espanha para estudar espanhol, né? Já pensou que legal? E aí vocês precisam passar por uma entrevista na aduana e imigração. E vocês têm que refletir sobre isso, tá? Sobre esse contexto. Como que eles vão te tratar? Como que eles te tratarão? Será que lá na aduana, no pessoal da imigração, eles vão tratar vocês formalmente ou informalmente, né? Pensem bem, né? Formalmente eu já havia explicado para vocês que é quando a gente usa a pessoa usted, né, que é a terceira pessoa do singular. O usted, ele é usado para falar com pessoas que eu não conheço, que eu não tenho intimidade, pessoas que eu preciso de um certo respeito, né, um tratamento mais respeitoso, pessoas mais velhas, uma autoridade, uma professora, um diretor. Então, a gente utiliza certas sutilezas, né? Um cuidado mais respeitoso aí, mais formal, então usando com usted. E quando que a gente usa o tu, a segunda pessoa do singular? Quando eu falo com um amigo, um parente, um familiar, mãe, pai, um namorado, vizinho, pessoas conhecidas, pessoas que eu tenho muita proximidade, tá? Então, aqui vocês vão completar el pronombre de tratamento formal, então es usted, né, como eu falei antes, e o tratamento informal é o tu e esse vos, tá? O vos vocês coloquem apenas para completar aqui. E na questão de número 3, que é a última que vocês terão que responder, que no caso é a entrevista, como se fosse vocês estudarem fora do país, na Espanha, vão aprender espanhol lá fora, e aí vocês precisam responder esse formulário, essas perguntas, tá? Como seriam em registros mais formais, né? Que pronombre se usa em contextos formais? Então, se usa o usted. Todas as perguntas aqui estão sendo feitas para tu. Então, no caso, se o pessoal, os funcionários da aduana fossem fazer essas mesmas perguntas usando um tratamento mais formal, como que eles estariam utilizando? Vocês teriam que trocar
esse te, né? Esse verbo, né? Esse eres, né? Esse tienes, esse te dedicas, esse quieres, esse estudias e esse esperas, né? Que são os verbos dessas minhas perguntas, por outros que combinem com o usted, que é um tratamento mais formal. Então, eu recomendo que vocês, né, que estão aí na página 40, voltem na página 38, que eu expliquei na última aula, aquela tabela que tem na número 6. Observem o verbo llamar, o verbo hablar, o verbo tener também. Pesquisem se vocês não têm aí no livro. O verbo tener, que é o verbo ter, o verbo ser. Esses verbos vocês já aprenderam, já estudaram, mas de repente se ficar alguma dúvida de como que conjuga, né? Porque o verbo conjugado para tu, ele geralmente termina em S, né? E o verbo conjugado para usted, não. Ele sai esse S aqui. Mas aí vocês, se tiverem dúvidas de como que conjuga esses verbos, vocês pesquisem verbos no presente do indicativo, o verbo ter, né? O verbo tener, verbo dedicar, que é um verbo regular, verbo ser, que é verbo irregular, o llamar, que tem lá na página 38, e procurem esses demais verbos aqui, tá? Estudar, querer, tá? Pesquisem, que não é difícil de encontrar, tá bom? Qualquer dúvida também estou à disposição, podem me chamar que eu ajudo em caso de dúvidas, ok? Tenham um bom dia, bons estudos e até mais.